Bom dia, nós vamos continuar a segunda aula, tem a primeira aula no YouTube, para quem não acompanhou é só ir lá. E a gente falou um pouco de Carl Jung, a gente falou um pouco de Lilith, a gente misturou um monte de coisa holística falando das nossas sombras. Eu vou trazer um pouco da ideia agora freudiana. Eu trouxe um pouco Freud fala da parte mais psicanalítica, onde ele envolve muito mais a parte voltada à sexualidade. Ele resume basicamente, sendo bem básico, na parte sexual. E a analítica, que traz Carl Jung, ele acredita no inconsciente coletivo, onde nós somos mudados pelo meio. O meio tem um poder muito grande, os nossos antepassados, crenças antigas, toda a vivência antepassadas, isso vai nos moldando. Então eles entraram numa divisão. Carl Jung era aluno de Freud, mas em algum momento ele rompe e se constrói a escola analítica e a psicanalítica. Então ficam essas duas bases bem profundas. Então, falando um pouco da psicanálise, dessa parte sexual libidiana, Freud ele divide a fase da criança com a fase oral. Aquela fase da amamentação, onde a gente faz chupeta, mamadeira, a criança leva tudo na boca. O quanto isso interfere quando uma criança não tem essa parte ou mama muito, porque já é comprovado que a criança, quando amamenta, o olhar do córtex aqui, para desenvolver o olhar, no olhar o córtex, essa parte frontal da criança, é proposital a mãe amamentar o filho assim. Isso vai desenvolvendo o frontal, que é a parte, tanto o TDAH sofre muito, hoje a gente vê muitas mães que sofrem com problema, hoje muitas crianças têm problema de TDAH. É uma análise de que a maioria das mães não tem tido muito tempo de amamentação, as mães têm que voltar a trabalhar. Então o que acontece? Rompe, às vezes, aceleração, ansiedade, estamos todos ansiosos. Então aquele amamentar da criança aqui, com frontal, é muito importante. É um momento onde a criança desenvolve empatia, o amor. E aí o nível de TDAH hoje em dia é muito alto. Pode ser? Acredito que seja uma boa conexão. Eu não sei se ainda tem estudos comprovando isso, mas já vi pessoas estudando esse tipo de coisa. Não sei se foi comprovado essa parte. Eu sei que o desenvolvimento do córtex e o TDAH está totalmente envolvido. E a parte do desenvolvimento do córtex começa nesse processo de olhar da mãe para o bebê. É o primeiro contato. Então, falando da fase oral, a gente está falando um pouquinho de Freud. O que atrapalha o ser humano quando ele não desenvolve a amamentação ou aquele contato com o tocar, o comer. Não sei se vocês conhecem adultos que continuam ainda um pouco mais infantil nessa fase. Um exemplo, cigarros, bebidas, vícios, está muito ligado à não amamentação, ao não desenvolvimento da parte oral nessa fase como criança. Você pode ver que pessoas que são muito mais sujeitas a vícios são crianças que não amamentaram por um certo tempo, são crianças que não tiveram muito bem desenvolvido a parte oral. Ou a chupeta, que às vezes fala que fica viciado na chupeta, vai trocando os vícios. Da chupeta ali vai com uma crescente, vai substituindo. Então, assim, são várias visões assim. Não sei se vocês já viram também pessoa que chega, vai cutucando, comendo, sabe? Chega, deixa eu ver se isso aqui é bom. Ela testa tudo na boca. É uma pessoa que sempre está ali degustando. É a fase oral. Essa pessoa tem a fase oral muito aguçada. Então, ela precisa degustar dessa forma. A segunda fase que ele traz aqui pra gente é a fase anal. O que é a fase anal? A fase é do cocô e do xixi, quando a criança está ali fazendo cocô e xixi. O que ela interfere nisso? É o momento do centralismo, é o ânus, é um centro ali. E ali já se diz, tudo que não sai, enfesa, aquilo vai deficiência no sistema. Então é o momento que ela precisa concentrar, sentar, começar aquele momento de egocentrismo, para poder fazer o cocô na hora certa, perceber, preciso fazer cocô, cocô, tanto é que aquela fase, aquele time que a criança precisa dar tempo de chegar na privada, chegar até, que a gente sabe como esse processo, nós não somos mães aqui, então a gente está bem acostumado. Então esse é o momento do egocentrismo, é formado o ego da criança, olha que interessante.
É no momento da fralda. É como ela começa a perceber o sistema dela, o tempo, o controle do corpo, como vai funcionando. Uma criança nesse momento que a mãe bate, sua porca, sua nojenta, você não faz direito, o que trauma leva nessa criança quando ela começa a desenvolver o próprio ego? Então a gente às vezes precisa ter cuidado, que infelizmente eu também não sabia muito disso, né, dessas coisas, mas às vezes incomoda, né, a criança vai lá, faz cocô no chão, xixi, e você fica, e às vezes a gente fica brava e fica trazendo essas questões. É muito importante para que ela não se torne uma pessoa avarenta. Por quê? De tanto ela avarenta, reprimida, ela começa a reprimir por causa de tantos traumas. Nossa, mexe em vários pontos que não dá nem para eu trazer aqui, senão eu vou ficar muito tempo falando. Mas essa é um dos pontos que traz. Além de tudo, ser uma criança super de defesa, tudo coisas que egoísmo, né? A pessoa volta pro egoísmo. Ou fica ao contrário, uma pessoa sem segurança, muito abalada pelo que os outros falam. É nesse momento que a criança começa a entender o controle sobre ela e como o outro vai manipulando isso conforme ela vai se percebendo o que o mundo está falando sobre aquele, poxa, eu não sei me perceber, estou fazendo cocô fora, nunca acerto, e começa as frustrações, né? Outro lado. Tem criança que fica muito tempo. Muito. Não, eu tive um sobrinho que demorou muito tempo para sair da fralda. Exato, é tudo esse problema de autocontrole. Isso vai se desenvolvendo nesse período. Muito tempo. É muito maluco, né? Mas é... Aí depois a gente vai para a fase fálica, né? É legal quando ele fala dessa parte, principalmente o homem, mas o ser humano, né? Mas o homem é um pouco mais, por causa que a sexualidade é um pouco mais aflorada, né? A parte fálica. Então, ele fala da parte fálica, que é onde a gente primeiro supera a mãe, né? Antes da fálica. Por quê? Porque a gente gera uma certa dependência com a mãe, aquele famoso cordão umbilical. Nós, todos seres humanos, em algum momento temos que criar esse corte com a mãe. Uma mãe, quando ela... Eu até estudei um pouco sobre isso. Uma mãe, quando ela é muito espiritualizada, vamos colocar desse jeito, ela corta. Do mesmo jeito que ela conecta na gestação, ela corta. E ela libera o filho. Só que muitas vezes os filhos têm que tratar isso e cortar o cordão umbilical. Eu fui cortar meu cordão umbilical com quase 40 anos, entendeu? E assim, porque minha mãe também, ela é muito egocêntrica, assim, no sentido de cuidar demais, querer estar perto. Muito mãe, sabe? Assim, mas às vezes muito mãe se torna negativo, porque você... Exato, eu tinha muita codependência, muita, assim, para tomar atitude de pequenas coisas. E era muito importante, e ainda mais porque se eu não pedisse a opinião dela, depois ou eu ouviria um monte, porque eu não segui o que ela queria, eu não pedi opinião. Por que você fez com fulana? Bem feito, sabe aquela coisa? Então assim, vou te ajudar, sabe assim? Agora, se eu seguisse a opinião dela e algo desse errado, era uma segurança, porque eu fiz com ela e aquilo me dava paz. Se der tudo errado, tô com ela, se der tudo certo, eu tô com ela, sabe? Era assim, era uma paz que eu tinha. Então eu sempre queria fazer com ela, porque eu sabia que ela estava acolhida de qualquer forma. Isso me gerou uma codependência ferrada até os 40 anos. Foi muito ruim. Então, a importância da mãe chegar nessa fase fálica, ali mais ou menos eu acredito que ela começa ali na parte sexual, começa dos 5, 6 anos. Já ir cortando esse cordão, porque é onde começam também as doenças que a gente vê de Édipo, de Electra. A Electra é com o pai, né? E o Édipo é com a mãe, que é o menino, pega a parte sexual e projeta na mãe e a menina no pai. É nesse processo, é a fálica. É onde ela precisa romper e entender que a sexualidade é com ela, para ela, e não ficar projetando no pai, na mãe, depois no parceiro, e achar que o prazer está ligado e conectado ao outro. Não é uma parte interiorizada dela. Então essa superação do fálico, ela passa por esse rompimento da mãe. Quando passa a ter o poder sobre o sexo, que é quando a criança também começa a se masturbar, se trocar, se reconhecer, começa a reconhecer os amiguinhos. É neste momento que a criança começa a desenvolver a sexualidade e ao mesmo tempo superar, que é o que nós superamos até hoje, os nossos desejos.
que é a famosa Kundalini, né? Se a gente olhar a Kundalini, como eu faço a Kundalini não só para o sexo, eu torno ela mais criativa e desenvolvo essa Kundalini. Então, assim, é a superação do desejo carnal mesmo, é a fase fálica que ele traz. E é onde também, não sei se vocês viram alguns filmes onde homens pagam para ser batidos, sabe, que são pisados, sadomasoquismo. Sadomasoquismo acontece nessa parte. Quando o homem não supera essa conexão com a mãe, com a dor, com aquele trauma, ele começa a projetar isso em terceiros. E aí ele pede para ser machucado, para poder... E você vê que nos filmes, quando eles apanham ali no momento que eles estão no sábio, a ligação é a mãe. É um trauma sempre ligado à mãe. Porque eu não rompi essa parte, conexão sexual com a mãe, continuo me sentindo culpado porque ele entende que sexualmente ele deseja. Mas não é o trauma, a dor também é uma linha sutil entre o sexo. Tanto é que dor e prazer estão extremamente conectados, são 2 pontos. E aí é onde a pessoa não consegue separar, maluco isso, né? Mas é o édipo, é ali, vai que você cresce com o édipo. É uma linha tênue, precisa ter um rompimento. Então o sadomasoquismo sai daí. A competição, hoje a gente vê homens e mulheres competindo, exatamente. Ele traz aquela competição da mãe para a relação e a mulher traz a competição do pai para dentro. Então, ou seja, tem muitas mulheres que competem com o marido. Ah, mas você não é igual ao meu pai. Nossa, mas eu tive um pai. Eu nunca vou ter um pai. Porque nunca, nossa, sabe aquela ideologia? Tanto isso como a mãe, ou como ruim também. Ninguém cozinha igual a minha mãe. Exato. Os homens são, né? É aí que se forma. Aonde eu percebo que, cara, minha mãe é minha mãe, não existe, é um ser único. Meu pai é um ser único e nada nesse mundo vai ter uma comparação com isto. São coisas... Então precisa estar muito sexualmente resolvido, que começa nessa fase, até você conseguir trabalhar a parte fálica, que fálica a gente fala que eu falo, né? Que é as partes erógenas do corpo, clitóris, não sei se pode falar isso na rede, mas enfim. É essa parte, então a gente precisa tirar o desejo concentrado dali para poder subir. Então é um processo bem trabalhoso. Vamos lá, o que mais que eu trouxe? Então, o que traz para a maturidade, né? Que não temos, quando não temos a maturidade na fase adulta. Mulheres muito sensuais que seduzem demais, a gente vê aquelas mulheres erotizadas, é nesse processo que não processou. Também nessas 3 fases, tá? Erótica, exibicionismo, pessoas que fogem de relacionar, tá tudo ligado a essas fases. Por isso que fala da cura da criança interior. Se não for nessas 3 etapas da vida curar essa criança, essa pessoa vai ficar projetando de forma comportamental assim. E não só isso, é o que ele fala também, que se torna aqueles comportamento histriônico, né? O emocional. O que é um comportamento histriônico? Aquelas mães que gritam demais. Não, também, né? Eu tenho que me policiar o tempo todo para não ser histriônico. Então, assim, por quê? Eu gritava. É a criança mimada. É a criança mimada tomando forma, ali naquele momento. Então, assim, a gente acaba projetando essa criança. Então, o histriônico, que mais? O quê? Histriônico. Aí depois, emocionalidade evasiva, precisa de aprovação. Tudo isso são desses pontos não curados. Por isso a importância de várias vezes você visitar a sua criança interior, dar abraço nela. A gente faz essas brincadeiras, né, entre aspas, que é um ritual mesmo, onde a gente vai, abraça a nossa criança, dá beijo nela. É super importante, é muito importante isso, porque acalma a sua criança. E ela para de vir na hora que você está inconsciente, quando alguém não faz o que você quer, ou quando você não é atendido, e aquela criança frustra e briga. Por quê? Porque ela não está acolhida.
Então você várias vezes visitando sua criança, falando, calma, tá tudo bem, você fica aí, pode deixar que agora eu resolvo, eu já sei fazer isso, naquele tempo você não sabia, mas agora eu tô aqui, fica tranquila, você não precisa. Você vai aquietando aquela criança e pega essa criança e põe prazer na sua vida. Porque a criança, ela é responsável pelo prazer das coisas. Porque a criança, ela tem aquela de ver um sol, uma florzinha, uma cor, sabe, um bichinho, e aquela coisa mínima. E a gente vê as crianças elas se alegram por coisas bobas, uma caixinha, ela brinca, se diverte ali por... Ela tem aquela capacidade de estar num evento cheio de adulto, ela tá cansada ali, mas de repente ela olha um negócio e começa... E passa horas ali no momento dela, num momento mó chato. E ela consegue criar um mundo para ela. Então isso é a qualidade boa da criança. Uma criança bem curada, ela é criativa, ela é bem desenvolvida, ela é proativa consigo, ela consegue desenvolver. Então essa cura precisa ser feita para que aqueles momentos que a gente também esteja em frustração, a gente consiga ser criativo, criar momentos de prazeres independente do outro, mas consigo. Essa é a criança saudável. Então vamos lá, que mais? A gente fala também do borderline, né, que são os extremos, são as mães, né, que chegam no extremo. Uma hora ela te ama, daqui 5 minutos ela te odeia. Coisas tiram elas do padrão assim muito rápido, né? Eu acho que a gente veio de uma geração muito assim. Mas eu acho que assim, as mães não têm paciência. Não tem, porque a gente foi criado com pais que não tiveram paciência. Não, eu acho assim, eu fui criada de um jeito... E você manifestou de outro? Então, eu procurei ser diferente e eu vejo que minha filha que tem, ela quer ser diferente do que eu fui, entendeu? Então eu não acho que é porque você foi criada daquele jeito que você vai projetar... Não, mas aí se você tem consciência de que você quer evoluir. Sim, porque... hoje em dia, que nem eu abri, mas eu pude na época abrir mão de ficar com as minhas filhas, foi opção minha, né, de ficar, só que tipo assim, eu ficava me cobrando, tipo assim, ao invés de eu estar trabalhando, né, tal, mas depois eu vi que no futuro foi a melhor coisa que eu fiz, entendeu? Sim. E assim, eu sempre disse muito para minhas filhas que eu amava, sempre fui muito carinhosa, o que minha mãe não foi. Muito bom. Não foi. São, eles foram mais assim, até esses dias, e eu nunca fui de falar para minha mãe como ela foi. Nunca foi. E esses dias, eu assisti um negócio no Luciano Huck, que meu pai foi pedreiro, né? Meu pai era pedreiro e tal, e daí eu vi o cara lá, pedreiro, que ele abria mão das coisas para ele, para construir, para ajudar as famílias, né? Legal. E daí minha mãe falou assim, teu pai também foi um pouco assim. Eu falei, eu não me lembro. Eu falei, eu não me lembro, né? Daí ela ficou brava comigo. Você não lembra de nada. Daí eu falei para ela, é que nunca nada era falado. E eu nunca falei Olha assim. quanto reprimida, né? Sim. Daí eu falei assim, nunca foi falado. E realmente não era, entendeu? E daí, que nem eu procurei ser bem diferente com minhas filhas. Sempre disse que amava, até hoje minhas filhas são muito carinhosas. Então eu acho que a gente pode quebrar isso. Pode, quebra padrão, né? Entendeu? Porque se a gente não gostava daquela manifestação, daquele jeito que eles eram, a gente vai procurar tentar um caminho diferente. Sim. Isso é muito importante, né? Com certeza. Mas você precisa estar consciente para ver, porque normalmente está no automático copiando padrões. Sim, Sim. E assim, foi uma fase, pra mim foi uma fase que eu até me gerou muita culpa, e hoje eu gero muita culpa. Mas você teve 3 filhos e muito jovem. Muito jovem, e aí... Você é muito jovem. E ainda sem condições, né, de fazer, o que torna as coisas um pouco mais árduas. Então a gente faz do jeito que dá e da forma que dá. Então assim, enquanto eu vivia com eu conseguia separar o que era eu e minha mãe. Então ficava mais fácil quando eu morava sozinha. Teve uma fase que eu separei e fui morar com a minha mãe. E aquele comportamento árduo de viver com os meus filhos, com ela, me trouxe muita vivência do meu passado. E minha mãe também se tratou muito, porque ela batia muito, ela se arrepende por isso.
a gente era tratada com uma cinta pendurada na porta. E assim, fale, mas cuidado com o que fale. Ela sempre falava, deixa eu falar, mas nem tudo poderia ser falado porque a repressão acontecia. Mas, então nesse meio período que eu fui morar com ela, eu mudei. Antes eu era muito tonta, então eu era aquela mãe mais boba. E tanto é que eu fui bater no meu filho o Matheus tinha 13 anos quando eu bati a primeira vez nele, né? Assim, então assim, eu não tinha o hábito de bater, mas quando eu fui morar com ela dizia que meus filhos não eram comportados porque comportados por educação, por eu ser mole. Sim. Naquele momento, o que eu comecei a fazer? A bater, só que eu cada vez batia mais e às vezes eu tava até saindo do controle. E ela se assustava com a violência que eu tinha, porque eu queria tanta aprovação de que eu estava educando como ela queria, que eu fazia pior do que eu já tinha vivido. Eu demorava para bater, mas quando eu batia, eu falava, você quer que eu bato? Então você vai ver. Ela falava, meu Deus, por quê? Porque ela cobrava porque meus filhos eram mal educados, porque eu não batia. Quando eu batia, então eu saía do controle. Entendeu? Então assim, quando você está fora do ambiente tóxico, é mais fácil. Quando você está no ambiente tóxico, o que acontece? Eu digo tóxico não porque eu quero ofender minha mãe, porque ela também fez o que ela podia. Ela limpou muito, que minha mãe apanhava de outras formas. Então assim, foi muito limpo. E acredito que eu limpei muito e se Deus quiser meus filhos vão limpar como suas filhas fizeram. Mas o que? A gente tem que estar presente justamente para saber, cara, aqui não foi legal. E aqui eu vou repetir. Então eu paro com esse rompimento. Isso eu estou dando exemplo de bater, que hoje em dia é crime, antigamente não era, né? Então assim, mas tem outras coisas, tem formas de cozinhar, formas de falar, tudo vai repetindo, é um padrão. A gente precisa estar presente para perceber, né? Então a gente tem o borderline ali, eu acredito que eu vivi muito esse limite. Vivi muito com a minha mãe também, essa parte, ela também melhorou bastante. Eu acho que nós viemos numa fase de guerra também, né? A gente traz um pouco os antepassados naquela guerra da escassez, da fome, violência. Eu acho que as pessoas viveram no limite. Quando pega minha avó pegou o final da Segunda Guerra Mundial, né? Pequena. E ela me conta que ela passou a parte trancada, casas tudo escuro. Você pensa que não, uma criança de 6 anos viver isso? Com certeza. O que repercute aquele medo na criação projetada nos filhos dela? E minha mãe que passa. Eu tenho um medo que virou a crise do pânico aí que eu descobri, que talvez veio à tona daquilo que eles passaram. Isso vai, né, como um vulcão em erupção, que é Plutão, que a gente fala que é essa energia de erupção. São coisas que são reprimidas ao longo do nosso inconsciente coletivo, Carl Jung, ou dos seus antepassados, que em algum momento tem que dar um olhar. As pessoas vão reprimindo, elas comem, minha família come demais. Tudo bariátrica, uma família muito gorda. Então, ou seja, será que esse medo não foi reprimido atrás da comida? E tudo se comia, tinha dor, tinha tudo. Na minha família era descontado. Mas a gente é muito isso, eu acho. Tudo se reúne em torno de uma mesa. Exato, por quê? Né? Quanta coisa se reprime. Sim, eu acho que tudo se reúne em torno de uma mesa. E tem coisa mais gostosa do que essa? Então, só que o quanto a gente está deixando de ver individualmente e achando que comer vai passar. Aí você vê a saúde, diabetes, pressão alta, um monte de coisa. Por quê? Porque eu reprimi a dor e achei que aquele momento de confraternizar, que seria interno meu, de eu poder me valorizar, entender o que está me machucando, eu distraio com alimentos. E aquilo só vai digerindo e virando doença, porque vai reprimindo. E eu vi disso. Tudo era assim. Eu lembro quando disse alguma coisa, ai, vamos lá então comer, vai, vamos, que é o que a gente faz de melhor. Tudo era assim na minha família. Mas isso é da nossa cultura. Nossa, demais, é social. Sim, é da nossa cultura. Tanto é que tem fast food, tem tanta comida. Por quê? Porque é uma distração externa. Tudo é isso. Hoje em dia o que eu faço? Eu emagreci por quê? Eu não como quando eu tô abalada. Eu não como, porque eu sei que eu vou comer infinitamente. Porque onde eu vou saciar aquilo e não vou ver nada. Eu vou achar daqui 15 minutos eu tô de novo. Ai, meu Deus, computador, a vida come. Ai, meu Deus, a vida come.
E aí vai indo. Não, eu falo, senta aí, resolve, vai meditar, vai pensar, pede a Deus, ora, reza, faz qualquer coisa, dá um pulo, dança, não sei, recria. Às vezes eu até dormir, que eu falo, talvez eu precise dormir e desligar, mas eu evito não comer, porque eu sei que é um gatilho. Se eu comer, aquilo vai ser temporariamente, e aí eu vou... Preciso aprender isso. Mas também, tô aprendendo com tudo, né? Porque eu sou compulsiva em tudo. Em tudo. Bebida. Não tem equilíbrio, né? Não, exato. Hoje que eu tenho percepção disso. Porque tudo era normal demais. Era normal. Faz. Só que uma hora você se substitui por uma droga, uma hora depois a comida já não dá mais, você vai pra bebida. E aí depois você vai pras compras. E aí só vai mudando o cenário, porque aquele ganho imediato já não compensa mais. Então eu vou procurar outra diversão. Hoje eu tenho dinheiro, então hoje eu vou comprar. Hoje eu tenho possibilidade de sair para os bares direto, muito amigo. Então então eu tô triste, vou beber, vou sair com os amigos. E sai, bebe compulsivamente, né? Ali. Então, é o que falam, né? As experiências são as suas referências. Como estão suas experiências? Dá uma olhada nas suas experiências. O que você está vivendo hoje? Elas são suas referências. A gente precisa estar presente para ver, eu estou vivendo mais do que hoje? Estou vivendo mais momentos de comilança? Estou vivendo momentos mais de bebidas, de estresse, de brigas? Ou eu estou vivendo momentos mais calmos? São sua referência. Suas experiências são suas referências. Ponto. A gente precisa entender o que mais estamos vivendo. Então, quando a gente entra na parte da fase de compartilhar, quando a gente desenvolve saudavelmente isso, que eu enxergo que em algum momento do meu trilhar, por isso que meu projeto eu desenvolvo o propósito com as pessoas. Porque eu percebi ao longo desses estudos que quando o ser humano se sente, pelo menos está se curando, porque curado nunca estaremos. O tempo todo vai vir coisas e a gente tem que estar com a atenção plena para poder perceber, cara, estou repetindo uma onda, está acontecendo uma onda. Não existe santo, e até os próprios santos sabem que até para ser santo eles não se sentem santo, né? Eles vão ser santo depois que morrem. Então, assim, é verdade. Não é? E é verdade isso. Então, assim, não dá. A gente na carne é muito difícil. Então, o que eles falam? Quando você começa a superar essa fase, você entra numa fase de compartilhar. Você começa a ser uma pessoa muito solidária, fraterna. É algo tão verdadeiro dentro de você o compartilhar. E aí eles falam que começa a construção do propósito, por causa do social. Nasce uma fonte tão bonita dentro de você que a necessidade de estar socialmente inclusa, fazendo algo pro meio, é tão verdadeiro e genuíno que o seu ser, que nasce o propósito. Então quando todos os setores da sua vida estão pelo menos se lapidando, começa a nascer o propósito. E todos os estudiosos que a gente vê aí ao longo, filosóficos e religiosos, por que eles batem na tecla do propósito? Porque é onde o ser humano ele está mais reformado. Você vê que quando vão para clínicas de drogado, alcoolismo, o que eles fazem? Projetos sociais. Porque é a evolução humana. O ser humano, quando ele atinge um certo grau de evolução, ele começa a trabalhar em um propósito. Ele está em sincronicidade. Estou servindo a algo maior, que é o propósito. Então é essa que ele traz, essa visão. Então o que acontece? A energia libidiana, que é a do sexo, ela começa a ser eliminada e começa a trazer a sensação de missão e atração da alma. Hoje, quando eu brinco com vocês, mas é uma verdade verdadeira, eu falo que cada ser humano que eu projeto hoje, porque são minhas projeções, eu sei que cada um que está aqui é meu inconsciente, e eu sei que eu sou o inconsciente de vocês. E eu brinco que quando alguém fala, nossa, Tati, não acredito, eu estava precisando disso, eu falo, cara, mas você me pediu para estar aqui agora e neste momento, como eu pedi para estar com vocês aqui. Porque começam os encontros de almas, e aí começa a ideia de missão. Que nós não estamos aqui ao acaso. Será que nós estarmos aqui reunidas hoje, não existe uma missão para esse propósito? Por mínimo que seja, porque às vezes a gente acha que propósito, eu vou acabar com a fome, eu vou mudar o mundo. Não, a gente estar aqui reunida
e já estarmos fazendo algo melhor por si, já estamos interferindo no mundo. Pode ter certeza. A gente se olhando, prestando atenção na nossa energia, tratando, tirando as nossas crenças, porque pelo Theta Healing tem outras ferramentas holísticas que tem mais tempo. É que o Theta Healing, desde que eu tinha estudado há uns 5 anos atrás, ele tinha comprovado de estudo 7 anos para trás e 7 anos para frente, porque acho que ele tem a média de 20 anos de estudo, o Theta Healing. E o que ele diz dentro dessas bases que eles foram estudando? Quando você muda uma crença em você, você interfere automaticamente no comportamento de 7 anos para trás, de familiares, e 7 anos para frente. Então você começa a ver que quando um ser humano muda certo comportamento, você vai estudar as pessoas que estão atrás, elas começam a mudar o comportamento automaticamente. E 7 para frente também. Então, desde o estudo que eu estava comprovando, estudando famílias que estavam fazendo isso, percebeu que um indivíduo interfere na cadeia de crenças. Então a gente fala, poxa, eu estou aqui, não estou fazendo nada. Você está fazendo pra caramba. Você já está arrumando 14 gerações. Óbvio que a pessoa pode estar numa canalização, mas eu percebo muito assim que desde que... E fora o exemplo, as pessoas, elas mudam por exemplo. Então, se você começa a ter um certo tipo de rotina, às vezes você fala, como eu vou ajudar meu filho? Faz você. Faz você, deixa ele te ver, deixa ele te... Para, medita, senta ali, deixa ele te ver diariamente, você criar essa rotina, vê ele vendo que você está mudando, que você está buscando ajuda, que você está se melhorando. Isso vai simbolizar algo para ele, vai mudar alguma coisa, ele vai ver. Mas, por exemplo, porque às vezes a gente veio de uma sociedade que fala-se muito e pouco se age, né? É muito bonito falar, muitos filósofos, muitas coisas, mas quando a gente vai ver no dia a dia, as coisas não funcionam. Então, cara, já estamos mudando o mundo, não se cobre muito por algo. O maior propósito é com você, depois com o meio, mas aí é algo crescente, né? O que mais que é... Deixa eu ver... De ser, já falei... ele fala assim, ele trouxe o Dr. Sérgio, que eu também trouxe um pouco do Dr. Sérgio, que ele é psiquiatra, psicólogo, e ele é muito bom. Quem quiser estudar o Dr. Sérgio, ele é maravilhoso também. Sérgio do quê? Sérgio Felipe Oliveira. Ele é psiquiatra, ele estuda a parte espiritual junto com a psiquiatria. Então, assim, é muito maravilhoso, eu gosto muito dele. E ele fala que o coronário é a nossa ligação espiritual com o mundo, né? Que a gente já vê flor de lótus e tal, todo mundo vê Jesus ali com aquela... Por quê? Porque representa a consciência, né? É muito mais... Nós temos um campo eletromagnético muito maior. Se achava que era o cérebro. Hoje já foi comprovado que o campo eletromagnético do coração, a consciência do coração é muito maior do que a do cérebro. Então, isso é um fato. Mas ele diz que a pineal, aquela pinha, né? Que tanto é que é representada pela pinha, ela representa a parte consciencial com o superior. Então, quando a gente trabalha com o cardíaco e a pineal elevada, que a gente faz esse trabalho que sobe a energia do coração, vai lá para a pineal, que a gente faz toda essa energia da Kundalini subindo, é exatamente para isso. Porque o que ele fala? Ele fala que a parte visceral, daqui para baixo, você vê que elas são conectadas, elas não têm a iluminação cardíaca. E tudo que desce para subir é mais difícil, né? Porque tem a gravidade. Então, o que acontece? Quando a gente faz essa energia de sobe pela coluna, vai passando por aqui e tal, eleva-se a energia visceral até o cardíaco para limpar, iluminar, dar consciência, aumentar esse campo eletromagnético e daqui ela sobe, se iluminando para algo maior. Então, quando a gente faz isso intencionalmente nesse propósito do campo eletromagnético, né, que vai fazendo isso, a gente consegue ter essa deliberação energética muito maior do que naturalmente fazer sem a consciência disso. Então ele fala que é muito importante. Então ele coloca: o amor abre o coração e aí ele fala que a emoção sem amor, quando a gente não depura o coração, trabalha esse cardíaco, o timo aqui, né, que é
parte também onde trabalha isso, ele fala que a gente fica com sobrecarga de coração, por isso infarto, muitos problemas cardíacos são ocorridos porque não se trabalha o amor. São pessoas que estão travadas no cardíaco. Então o que acontece? Não vibra. Então a gente precisa fazer o exercício do coração. Eleva, desce, sobe, porque ele é uma bomba. Não é uma bomba. Isso é com a respiração? Inspiração ou até a imaginação criativa que a gente faz. Com a Kundalini subindo, vai imaginando até, sobe. Você está intencionalmente, porque a energia tem poder. E nós somos observadores. Então quando a gente observa o nosso corpo fazendo essa depuração, células se organizando, por isso a importância da Rê, a parte dela, porque a gente vê como pequenas coisas, imaginação criativa. A gente vai curando o nosso corpo através do nosso plano de observação, porque nós co-criamos. Então, para co-criar, precisamos nos entender para o sistema voltar a ser funcional. Então, ele fala que o coronário vem decorar, recordar. É tudo consciência. Decorar vem de cor, quando você ouve a etimologia da palavra. Decorar vem de cor, que é do coração. Você decora não é com a cabeça, você decora com o sentimento. Nossa. É muito legal, ele traz umas coisas maravilhosas. Recordar, cor, vem do coração. Você recorda não é com a cabeça, é com o coração. Então o coração ele tem que estar muito energeticamente trabalhado, para que essas emoções não calcifiquem e aí virem problemas cardíacos. Entendeu? Então é muito legal, daí é o que ele fala. Deixa eu ver se não tem mais nada legal. Ele falou que o nosso maior desafio para trabalhar o cardíaco é amar quem não te ama. Você quer trabalhar seu cardíaco? Ame quem não te ama. Faça isso com muita propriedade. Pegue pessoas que você vê que tem dificuldade e trabalhe o amor nelas. Seu coração vai ser curado. Ele fala que é uma das formas mais fortes de alimentar tanto o medo da morte, essas coisas, é o cardíaco, tá bom? Então, eu vou terminar essa aula aqui com essa matéria, espero que tenha servido a vocês também e vocês se tornem pessoas melhores na prática do ser, porque tudo que eu estudo eu trago aqui, sempre, porque eu gosto. A gente tenta, né? Mas já estamos aqui, não estamos? Estamos melhorando, eu tenho fé em Deus. Não perfeição jamais, né? A gente sabe que aqui não. Mas entender que um dia chegaremos ao todo, e ali é a única perfeição que existe, é um caminho, saber onde estamos indo. Tá ótimo. E vejo vocês maravilhosos. Então até a próxima aula, obrigada, até mais.